Falando de Guerra. Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra. Você ainda não está inscrito no canal? Então inscreva-se agora, mas não deixe de ativar o sino da notificação. No vídeo de hoje falaremos a respeito da ONU, do Estado de Israel e também da Palestina. Você já se perguntou para que serve a ONU? Pois bem, a ONU foi criada no ano de 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas para qual finalidade? Por que a ONU foi criada? Justamente para impedir que outros confrontos, como a Segunda Guerra Mundial, ocorressem novamente. A ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criada em substituição à Liga das Nações, que fora criada logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. E não preciso nem dizer que foi um verdadeiro fracasso a Liga das Nações, pois não cumpriu seu papel, não cumpriu seu objetivo, porque logo em seguida tivemos a Segunda Guerra Mundial. Na teoria, a ONU intermediaria grandes conflitos, grandes divergências entre países e impede ou impediria uma invasão, um ataque aleatório de um país contra o outro. Essas questões seriam levadas às organizações das Nações Unidas e lá os países membros decidiriam em prol de um país ou de outro, evitando dessa forma o confronto. Mas isso na teoria. Porque na prática, pessoal, vimos que grandes guerras ocorreram justamente porque os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos, a Rússia, Inglaterra, França e China, eles pensam diferente. E naquela época, logo na criação do Estado, da criação da ONU, havia ali uma disputa ideológica entre a União Soviética e os Estados Unidos, a chamada Guerra Fria. E por serem países completamente diferentes, ideologicamente falando, não poderia ter consenso sobre as decisões. E grandes guerras aí foram travadas, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão de 79, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. Depois tivemos aí a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque e também a invasão do Afeganistão agora pelos Estados Unidos. Então, na teoria, a ONU serviria para evitar esses grandes confrontos, essas guerras, mas na prática não foi isso que ocorreu e vimos a sua completa ineficácia. Logo após a criação da ONU, 3 anos depois foi criado o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado num território habitado pela grande maioria árabe, ou chamado os palestinos. No ano de 1948, a grande maioria das pessoas que viviam naquele território eram de pessoas árabes. Então, na criação do Estado de Israel, o povo judeu que estava espalhado pelo mundo começou a se concentrar naquela região, naquela área. Povo que havia sido muito perseguido por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, começaram a emigrar em massa para a região onde hoje é o território de Israel. Pois bem, logo após a criação do Estado de Israel, no dia seguinte, os árabes, descontentes com a criação do Estado, resolveram atacar os israelenses, o povo judeu, dando origem aí a um grande confronto, onde os árabes, com mais de 750 mil soldados, acabaram perdendo a guerra. E de lá para cá, pessoal, israelenses e palestinos nunca mais se entenderam, e o espaço que era ocupado pelos palestinos vem sendo reduzido drasticamente ano a ano,
Agora, recentemente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que iria anexar esses territórios, né, para o lado judeu e construir assentamentos. O que isso significa na prática? O que Netanyahu quer dizer com isso? Será que ele quer aniquilar o povo palestino? Será que ele quer acabar com o que resta do povo palestino, de área dos palestinos ali? Com certeza essa declaração aí não foi muito bem vista. Então, a criação do Estado de Israel foi polêmico no sentido que, no meu ponto de vista, deveriam ser delimitadas já desde o início a área dos palestinos, a área dos judeus, mas enfim, isso não ocorreu e de lá para cá eles vêm se matando, se enfrentando. Israel hoje é uma potência, enquanto os palestinos, o povo palestino em geral, vive praticamente na pobreza, na miséria, porque Israel bloqueia fortemente a entrada de qualquer mercadoria, suprimentos, enfim, para os palestinos, são controlados por eles, por Israel. Mas por que Israel faz isso? É porque eles são maus? Eles também têm os motivos deles, porque se o Hamas já ataca Israel da forma que ataca, com foguetes e tudo mais, imagina se não houvesse esse bloqueio. Então, uma coisa puxa a outra, né, pessoal? Na minha visão, não tem certo, não tem errado, ambos estão errados, não querendo ser politicamente correto, mas a verdade é essa: cada ação tem uma reação. Essa luta armada dos palestinos contra Israel, eu acho que não funciona, não funcionou até hoje. O mais importante seria o diálogo entre as partes, porque o Hamas vem atacando Israel há quantos anos e não resolveu, muito pelo contrário, vem piorando a situação dos palestinos. Embora os palestinos venham aumentando aí a sua eficácia nos ataques por esse grupo Hamas, pessoas que tentaram fazer as pazes entre os dois lados. Você já ouviu falar no primeiro-ministro israelense Isaac Rabin? Pois é, ele foi assassinado por um extremista de direita, porque Isaac Rabin queria fazer a paz com os palestinos, estavam muito próximo de um acordo, e esse extremista foi lá e assassinou Isaac Rabin, jogando pelos ares qualquer tipo de acordo, negociação entre as partes até os dias de hoje. Por isso que eu falo, se você é extremista, seja você de direita ou de esquerda, você está errado, porque você não consegue ouvir o outro lado, você não consegue o diálogo, você só tem a visão aqui, você não tem uma visão ampla das coisas, e a tendência é sempre o lado mal, o lado negativo das coisas. Por isso, pessoal, que eu não apoio esse negócio de extrema direita, extrema esquerda, esse viés ideológico aí não deveria existir, na minha opinião. Outro grande líder que teve palestino foi Yasser Arafat, que ele foi um líder bastante moderado também. Ele tentou por muitos anos aí acordo com Israel, mas ele acabou falecendo já há algum tempo. Então a situação é essa, como estamos vendo hoje. Netanyahu quer aumentar mais ainda a esfera de Israel dentro dos territórios palestinos, enquanto os palestinos aí estão diminuindo, estão fadados aí ao aniquilamento, né, pessoal? Porque se Netanyahu cumprir com o que ele fala, o que vai ser dos palestinos? Ou eles vão ter que fazer igual o povo curdo, migrar para diversos países ali da região, países árabes. Igual os curdos querem formar o país, o Kurdistão, que envolve territórios da Síria, da Turquia, do Iraque, do Irã. E o povo curdo são vistos aí, são mal vistos por todos esses países. É um povo nômade, vamos dizer assim, né? Então é o que pode acontecer com os palestinos
se essa ideia do Netanyahu aí fosse para frente. Eu creio que não vai, com essa oposição dentro do próprio Israel, né, com essa oposição política, que agora Netanyahu e o outro governo querem dividir aí o comando de Israel. Vamos ver como será daqui para frente. Então é isso, pessoal. Queria falar nesse vídeo a respeito da ONU, da sua ineficácia. A ONU deveria ser um território com livre acesso para autoridades de governos do mundo todo, mas na prática não é o que vemos. A ONU fica aonde? Nos Estados Unidos. E a ONU só entra lá quem os Estados Unidos quer. Por exemplo, uma comitiva de russos foram impedidos de entrar nessa 74ª Assembleia Geral da ONU. Somente o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, conseguiu entrar, enquanto seus companheiros, mais de 10, foram barrados, tiveram visto negado, porque Estados Unidos e Rússia não se batem, tem oposições, né? Inclusive Estados Unidos impôs sanções contra a Rússia, e nesse embate aí os Estados Unidos acabaram aí negando a entrada dessa comitiva de russos, permitindo somente aí a entrada do Sergei Lavrov, que ele até brincou com a situação, tirando sarro nos seus colegas, falando que ele era um privilegiado porque conseguiu estar lá. Mas se a ONU pertence ao mundo, né, na teoria, os Estados Unidos não poderia fazer esse tipo de coisa, esse tipo de ação, permitindo só quem é bonzinho com eles e negando quem tem opinião contrária. Então isso já prova aí a completa ineficácia da ONU. Por exemplo, se o Maduro quiser ir na ONU, vocês acham que o Maduro entraria lá? Vocês acham que os Estados Unidos iriam permitir? Então, na prática, a ONU é de quem? A ONU é dos Estados Unidos, eles que mandam, estão dentro do território deles. É mais ou menos assim que funcionam as coisas, na minha opinião. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos e também se inscreva em nosso canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.